Entrevista. Você que nos acompanha em todas as nossas plataformas, nesse momento simultaneamente pela Rádio Centro, do Centro Comercial de Cajazeiras, estamos dando início a uma nova entrevista aqui no nosso centro.com e na sua Rádio Centro de Cajazeiras. Lembrando sempre, nas nossas redes sociais, você pode sempre nos acompanhar através do nosso site radiocentrocz.com.br, na web, Instagram e Facebook, Rádio Centro CZ. Sejam muito bem-vindos, estamos recebendo no dia de hoje o gerente do Sebrae Regional Cajazeiras, Thales Vasconcelos, onde iremos conversar sobre o workshop Nova Varejo. Está chegando a sua segunda edição, será realizada a partir de hoje e amanhã. Então a gente vai ter os ultimatos, os últimos ajustes, as novidades, a expectativa, e isso a gente faz então esse balanço a partir de agora com o gerente do Sebrae, o Thales Vasconcelos. Antes que mais nada, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Thales, seja bem-vindo mais uma vez. E qual a expectativa? A gente sabe que chega o momento, você até falava anteriormente pra gente aqui, o quão nesse momento o seu telefone toca, é todo mundo querendo saber como é que tá os ajustes, como é que tá os preparativos. Fala pra gente aí, seja bem-vindo. Bom dia, Léo, todos os ouvintes aí da Rádio Centro. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o Nova Varejo, né? Como você falou, estamos aí nos ajustes finais, né, nos preparativos finais, mas graças a Deus já está tudo encaminhado. A procura por ingressos foi muito boa, nos surpreendeu, tanto para o evento presencial, como também para o online. Eu acho que o online ainda nos surpreendeu ainda mais, né, com a aceitação que tivemos das pessoas se inscrevendo de outros municípios, enfim, para estar acompanhando o Inova Varejo. Realmente a programação ficou bem diversificada, Ivanilson, e acredito que a gente vai estar trazendo conteúdos bem relevantes para os comerciantes de Cajazeiras e também dos outros municípios aí que vão estar acompanhando de forma remota. Tá, mas eu acho que nesse momento a gente vai ter em Cajazeiras o maior evento nesse período pós-pandemia. Eu acho que não teve ainda nenhum evento desse suporte aqui em Cajazeiras, nesse momento que a gente está, então, nesse momento de retomada. Como está, então, a procura, e ainda há a possibilidade daquela pessoa que não conseguiu, até o momento, às vezes na correria do dia a dia, não conseguiu garantir a sua vaga para participar do workshop Inova Varejo, ainda tem essa possibilidade? Tem sim, Ivanilson. Como eu falei, a procura está muito boa, mas nós ainda temos vagas, sim. Não vamos utilizar toda a capacidade do auditório, ela está com a capacidade reduzida, como você falou, né? É o primeiro evento realmente de grande porte que está sendo realizado em Cajazeiras, desse período aí, pandemia, pós-pandemia, né? A gente está num processo aí de, graças a Deus, de transição, com os números diminuindo. Então aí começa já as coisas a se acalmarem e a gente ter a possibilidade de fazer um evento dessa magnitude e de forma presencial, né? Que eu acredito que tem todo uma questão dentro de um evento presencial, né? Não só o conteúdo, mas o fato de estar lá, de interagir com pessoas, né? De conhecer novas pessoas, né? Fazer network, como a gente gosta muito de falar. Então, acho que esse é o grande diferencial dos eventos presenciais. Temos vaga, nós também, o link ainda está disponível, né, para quem ainda não se inscreveu, correr e se inscrever. Também vamos estar com a equipe lá à noite, na Fafic, a postos para quem porventura não conseguiu ou não deu tempo. A gente sabe que está todo mundo vivendo a 220 km por hora o tempo todo e acaba muitas vezes querendo se inscrever, mas por algum motivo não conseguiu, né, parar para fazer a inscrição. Então a gente vai estar lá com uma equipe disponível para fazer na hora o processo de inscrição e a pessoa poder acompanhar as palestras. Teremos logo mais, então, a abertura desse evento e como as atrações, os palestrantes já chegaram, eles ainda estão por chegar, qual a expectativa deles também para trazer aqui? Com certeza a gente já bateu aquele playback, conversou anteriormente já com eles, qual a expectativa deles, então, para trazer para esse evento aqui, que a gente sabe que cada evento, cada nova apresentação é algo diferente. Qual o espírito deles para chegar aqui para Cajazeiras, falar com os nossos lojistas e também falar para toda essa plateia também que vai poder
poder conferir online? Então, nós tivemos sim, né, um momento de briefing com cada um deles, até para poder alinharmos o que nós, enquanto Sebrae, pensamos de conteúdo para levar para o nosso público, que vai estar lá acompanhando, para que não haja sobreposição de assuntos, né? Então, muitos deles atuam em temáticas que são transversais, então a gente alinhou com todos para que houvesse um complemento de informações e não uma sobreposição. Então, foi muito tranquilo, eles estão super animados, né, por vir para o interior, né, o sertão aqui, o Alto Sertão da Paraíba, né, um município até ficaram surpresos quando a gente traz alguns números de Cajazeiras, que é uma cidade que fica na divisa aí com Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, que tem 62 mil habitantes, 6 universidades, 2 cursos de medicina. Então eles ficam muito surpresos, né, do potencial que nós temos aqui, tão longe da capital do estado, né, como é Cajazeiras, e estão muito animados. A Marta Gabriel, que é a nossa estrela da noite hoje, ela já está em Juazeiro, né, veio de São Paulo. Ela está vindo hoje no início da noite, ela está chegando aqui em Cajazeiras, a gente vai recepcioná-la lá. O Fábio, ele é paraibano, então ele já está em Pombal, porque ele é de Pombal, então aproveitou que vinha para cá e foi rever a família, e está chegando hoje também no finalzinho da tarde. E os outros dois de amanhã, Gil Jardelli e Fred Rocha, também estão chegando na cidade amanhã por volta aí das 4 horas. Então tá tudo nos conformes, tá tudo alinhadinho, né? As temáticas todas voltadas para a nossa realidade. A gente não tentou ter esse cuidado, Ivanilson, de não trazer exemplos fora da nossa realidade, né, para que o nosso participante que esteja lá no auditório, ele se veja naquilo que o palestrante está trazendo, né, em termos de conceito, em termos de exemplos. Então ele não olha para aquilo ali e veja, caramba, isso aqui não aplica em Cajazeiras, isso aqui só se aplica nos Estados Unidos. Então esse briefing ele foi muito bem feito para que a gente tivesse todo esse cuidado, né, e zelo com o nosso cliente que vai estar lá assistindo. A gente sabe a necessidade, sempre que a gente conversa, eu tenho sempre trazido à tona a questão de, até o próprio nome de Andes, inova. Eu creio que a palavra da vez é justamente essa, né? A gente saber como se adaptar às circunstâncias e de como a gente deve captar todas essas nuances. Você já disse aí que já teve esses briefs e tudo mais. Qual deve ser, então, o teor principal? Serão as novas tecnologias, a implementação delas e, principalmente, a gente chegando, não tem como a gente não repetir, não frisar, a gente está chegando agora uma das datas mais importantes para o comércio, que é o fim de ano. Sem sombra de dúvidas, é a data mais importante para o comércio e é nesse teor, nesse tocante que será abordado todo o workshop Inova Varejo? Sim, a ideia é justamente essa, né? Que a gente possa trazer inovações que já estão sendo utilizadas e praticadas, tecnologias que hoje a gente olha assim e vê um filme futurista e acha que é uma coisa muito distante e já está sendo aplicada. Né? A questão de vendas, né? Como eles devem se preparar para essas vendas de fim de ano. Fred Rocha vai falar muito sobre isso. Ele é o especialista da área do varejo, então na sua fala ele vai abordar bastante essa questão das vendas para o final de ano. A questão do perfil de consumo. A gente sabe que nesse período pandêmico houve essa mudança. Já existia uma tendência a se mudar o perfil de consumo, as pessoas migrando um pouco para o digital ou no formato híbrido, ou compram online e vai retirar na loja. Então, são N possibilidades que podem acontecer e que é acessível, que é aplicável aqui na nossa região, na nossa realidade. Basta que tenha conhecimento de como é que funciona, né, de quais são os benefícios que isso vai trazer para o negócio e ter coragem. Eu acho que isso é uma das grandes características do empreendedor, é ter coragem. Ter coragem de arriscar, ter coragem de trazer o novo, de sair na frente do seu concorrente. Então a ideia é que a gente possa trazer todo esse conjunto, né, de informações, de inovações, de tecnologias, de tendências, de perfil de consumo, para onde está indo, o que é que eles têm que se preparar com relação a vendas, principalmente agora para o final de ano, né, vindo aí de 2 anos, quase 2 anos de
queda no faturamento por causa da pandemia, então existe uma demanda reprimida muito grande e que acredito que ela vai vir à tona agora no final de ano. Só para você ter ideia, Ivanilson, eu vou ilustrar aqui, para a realização do próprio evento em Nova Varejo, nós tivemos, eu estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre como esses eventos movimentam a cadeia em Cajazeiras, né, porque nós contratamos tudo localmente, né, fora os palestrantes, né, que vêm de fora, mas o resto da mão de obra é toda local. E aí tivemos dificuldade de contratar pessoas para o Inova Varejo, justamente porque essa demanda reprimida de eventos, ela está vindo à tona agora. Então, vários casamentos, festas, confraternizações que as pessoas não estavam fazendo por causa da pandemia, por medo, tá saindo tudo agora. Então, quem trabalha com cerimonial, com festa, tá todo mundo super lotado. Não tem mais espaço para pegar a demanda, porque veio tudo de uma vez. Então, eu estou dando um exemplo de eventos, mas essa cadeia de eventos, ela impacta em várias outras, né? Tá, a questão de varejo de moda, a parte de beleza, salão de beleza, maquiagem, enfim. Então, são vários setores que são impactados, né, com essa calmaria agora da pandemia e esse processo de retomada da economia. Eu gostaria de puxar um pouquinho mais nesse tocante, inclusive a gente falava aqui em off, a questão dos impactos econômicos, como você também dizia, né? Aí a gente não consegue dimensionar, pelo menos a nível de milhão, já que tem um impacto direto, que tem um emprego direto de profissionais, de pessoas de diversas áreas que atuam aqui regionalmente, ao qual o Sebrae, ele busca ater-se a essas pessoas, a essa mão de obra, justamente para fomentar a economia e esses profissionais, como também, consequentemente, acaba por ecoar também em outros setores que acabam gerando também renda e muito mais. Tem essa injeção, além de trazer conhecimento, capacitação para os profissionais, para as pessoas que vão participar, também tem esse impacto econômico também em diversas outras áreas, não é mesmo? É verdade. E aí, se você for observar, os segmentos que foram mais impactados na pandemia foram aqueles que necessariamente precisavam da presença do cliente. Turismo, você não tem como ter um hotel virtual, você precisa que o cliente esteja lá, né? Pousada, no restaurante, bar. Alguns se reinventaram ali com delivery, fazendo combos para as lives e tudo mais. Mas aqueles negócios que não estavam já num processo de transformação digital, de ter uma presença numa rede social, de ter uma presença no WhatsApp, ou de ter um processo de delivery já azeitado, ele teve dificuldade. E muitos fecharam. Porque não suportaram, o impacto foi muito radical, assim, foi muito disruptivo, né? Do dia para a noite você teve que fechar as portas e sem previsão de quando iria abrir, né? Então a pandemia trouxe isso, e aquelas que já estavam num processo de organização ou que tinham uma gestão financeira mais elaborada, que tinha um capital de giro ali guardado, conseguiu se sobressair mais tranquilo, apesar do impacto, mas foi menor. Diminuiu o faturamento, mas teve um impacto bem reduzido, né? Então, agora nesse processo de retomada aí, eu acredito que todos vão se beneficiar com essas vendas aí de final de ano, e o evento vem para abrilhantar e poder iluminá-los um pouco mais de todo esse processo. O Sebrae, ele tem sempre feito estudos de campo com perfil local para justamente atender às necessidades de lacunas as quais tem cada regionalidade, cada localidade. Você nos falou, inclusive, que já passou todos esses perfis para os profissionais que estarão administrando aqui o painel do workshop. Como se dá o Sebrae? Ele tem feito esses estudos, foi feito antes e será feito também logo após a realização do workshop. Vocês têm essa expectativa também de ver também os impactos mais diretos logo após um certo período de tempo, né? Isso, nós fizemos uma pesquisa no primeiro semestre desse ano, se eu não me engano, maio e junho, se eu não me recordo, foi esse o período, em parceria com a CDL Jovem e o Senac, né? Nós fizemos todo um levantamento de potencialidades, onde era que a gente tinha uma maior densidade empresarial dentro de Cajazeiras, né? Uma concentração maior de empresas. Elencamos quatro áreas que tinham esse potencial e aplicamos uma pesquisa junto a essas empresas, que foram beleza, mini mercado, varejo de moda
e a alimentação fora do lar, que entra a parte de bares, restaurantes e lanchonetes. Então, tivemos um resultado bacana, né? Deu pra gente tirar várias amostras, inclusive alguns números dessa pesquisa vão ser levados também para palestra, né? Para o Inova Varejo, porque no briefing a gente passou para alguns palestrantes, então eles também vão trazer alguns números. E aí agora, após esse período, né? Agora com a economia retomando, para o início de 2022 nós vamos aplicar novamente a pesquisa com o mesmo setor para fazer essa fotografia, né? Como é que a gente evoluiu? Se a gente ainda está no mesmo patamar ou se melhorou um pouquinho? Como é que está a expectativa dos empreendedores? Foi uma das perguntas que a gente fez com relação a esse processo de vacinação, se a economia ia retomar, em quanto tempo eles achavam que isso ia acontecer, ia normalizar, qual era a maior dor que eles tinham para um processo de retomada, e a maioria disse que era falta de capital de giro. Enfim, então a gente tem vários indicadores bacanas que foram trabalhados lá e que a gente pretende mensurar novamente agora após início de 2022, pós Inova Varejo também, né? Acredito que vai contribuir muito para eles, mas que a gente possa ter um número mais real, porque nós acreditamos, né? Já conversamos sobre CDL, Senac e CDL Jovem, que de junho para cá já muita coisa mudou, né? Já não é a mesma fotografia. Então a gente achou por bem segurar, ver essas vendas de fim de ano e fazer um comparativo, para aí sim, depois desses números, a gente vai sentar e pensar em alguma proposição de ação. A gente tá bolando aí uma espécie de programa mesmo, onde as empresas vão ter acesso a partir de cursos, workshop, consultoria, uma coisa mais direcionada individualmente para cada empresa, e que a gente possa estar ajudando-os nesse processo de retomada. Muito bem, você que nos acompanha no Centro Comercial de Cajazeiras, estamos aqui na Rádio Centro nesse momento com a entrevista com Thales Vasconcelos, gerente regional do Sebrae, onde estamos amarrando os últimos ajustes. Afinal de contas, hoje teremos início ao workshop em Nova Varejo na sua segunda edição, que contará com diversas estrelas do segmento, palestrantes de renome nacional e internacional, que vão trazer além do mais, diálogos e assuntos importantíssimos a serem debatidos e apresentados aos participantes desse evento híbrido. Há que se destacar nisso, a retomada dos eventos, eu falava anteriormente aqui, creio que seja o maior desse período depois pandemia, e claro, sem sombra de dúvidas, a necessidade da gente falar. Eu gostaria, Thales, da gente dar uma introduçãozinha também, já que hoje teremos início, está previsto para hoje a palestra com o Fábio Pereira, ele que vai falar sobre a consciência digital. A gente falava aqui o consumidor 4.0, a gente falava sobre as mídias, sobre a necessidade de adaptação, a gente trazia da última vez, você trazia também esse resumo, esse perfil, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também sobre o Fábio e ele abordando essa temática do consumidor 4.0, a questão das mídias digitais, da necessidade da adaptação digital do nosso consumidor e também do perfil do lojista, do comerciante nessa adaptação. Fábio é um cara fantástico, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra dele em Campina Grande, um evento do Sebrae também, e fiquei encantado, né? Tanto com o livro que logo em seguida eu comprei e já li, brilhante, né? Ele traz uma temática que é muito relevante para o atual momento, né? Onde a gente estava falando anteriormente, tudo migrou para o digital, e essas empresas que estão postas no digital, elas entram na nossa mente de uma forma que elas começam a nos conduzir para aquilo que elas querem, como é o exemplo do Google, Facebook, Instagram, enfim. E aí, Fábio traz justamente os cuidados que nós precisamos ter para não cair nessas esparrelas, né? De estar entrando nesse viés digital e achando que não tem limite. Hoje, se a gente for parar para analisar, quanto tempo nós ficamos na frente de tela? Na verdade, ou é computador ou é celular. Então, se o dia tem 24 horas, a gente pelo menos passa 14 na frente de uma tela. Então, nós estamos consumindo muito digital de uma forma que nós não conseguimos nem mensurar. Então, Fábio vai trazer alguns números que são bem impactantes com relação a isso, né? A plateia vai ficar um pouco até assustada. No livro ele relata com mais detalhes, né? O livro Consciência Digital. Inclusive,
trago aqui que lá na palestra ele está trazendo 5 livros para sortear e vai entregar autografado e tirar uma foto lá com quem for o contemplado, certo? Então o Fábio vem muito com esse viés desse olhar do digital e direcionando muito para o consumo, para como as empresas precisam se posicionar olhando para isso, né? Já que o cliente, de uma certa forma, ele já consome muito do digital, né? Eu não sei se vocês já assistiram um documentário que tem na Netflix falando sobre isso, né? Sobre o dilema das redes, exatamente. Então é um negócio assustador, né? A forma como eles modelaram os negócios, eles ganham dinheiro prendendo cada vez mais a sua atenção. Então, quanto mais você tá ali no Facebook, no Instagram, passando o dedinho e vendo foto, vídeo, mais eles estão ganhando dinheiro. Mas você nem sabe disso. Porque eles lhe manipulam de uma forma, né, através de inteligência artificial, e aí esses robôs começam a captar os seus gostos, os seus desejos, aquilo que você mais gosta de ver, e de repente começa a aparecer na tua tela ali vídeos, fotos, propagandas, né? É um negócio assustador. É aquele negócio, né? Eu pesquisei um celular, um smartphone, quando eu penso que não, quando eu abro minhas redes sociais aqui, 500 propagandas simultaneamente. Exato. Com smartphones lá, de todos os modelos, enfim. Eu não sei se vocês já passou por isso, Ivanilson e Léo, mas tem situações que você não chegou nem a pesquisar, mas você tá falando só e de repente aparece, parece uma bruxaria. Mas o digital tá dessa forma, né? Capta áudio, hoje a gente tem a Siri dentro do iPhone, tem eu não lembro do Android agora, que também é a inteligência artificial do Android, que capta a nossa voz ali, e eu tenho certeza que eles escutam tudo que a gente tá falando, porque não tem como, de repente, você tá falando, eu tô conversando aqui com a minha esposa, vamos comprar determinada coisa, termino de falar, na minha rede social tá aparecendo, pulando na minha frente para eu comprar. Então é um negócio assustador. Então o Fábio traz muito isso, né? Essa questão dos cuidados que é preciso ter para não cair dentro dessas pegadinhas, e como os empreendedores podem fazer isso também a seu favor, né? Tomando todos os cuidados também para não ser excessivo, mas também captando essas pessoas que já estão consumindo lá, né? Mas sendo assertivo, não atirando para todo lado. E como você falava também, a Estrela da Noite também vai falar nesse tocante, só que ela vai trazer a face das transformações para a área dos negócios. A transformação digital nos negócios será a parte que a Marta Gabriel vai trazer e vai apresentar para os espectadores na noite de hoje, não é isso? Isso. Marta já vai trazer uma pegada mais voltada para esse processo de transformação digital, muito focado no varejo. Então, ela vai trazer tendências, né? Como é que as empresas do varejo estão se posicionando nesse tocante ao digital, como é que estão se posicionando. Vai trazer exemplos reais de pequenas empresas que, tanto do Brasil como do mundo afora, a Marta é uma pessoa que está conectada aí no ecossistema do mundo, é referência aí, ganhou prêmios nos Estados Unidos, né? Como melhor palestrante em eventos lá, enfim. Então, Marta vai trazer muito fortemente esse viés da transformação digital, que foi acelerado nesse período pandêmico, né? Como eu estava falando anteriormente, a gente vinha num processo um pouco lento, e aí a pandemia, ela comprimiu o que a gente ia viver em 6, 7 anos para frente em 1 ano e meio. Era algo que a gente só presenciava em grandes multimarcas, né? A gente presenciava somente grandes empresas que já tinham se adaptado a isso. Aí a gente viu a necessidade também dos médios e pequenos também tem que se adaptar, né? E aí começa-se a quebrar também vários paradigmas com relação a isso. Eu até estava conversando com o Léo na última vez que estive aqui, de que o online a gente não só se reporta vou vender online, eu vou vender para a China, vou vender para os Estados Unidos. Não, você pode estar no online para vender para o público de Cajazeiras, né? O online lhe dá essa possibilidade também de ter um raio de atuação. Não precisa você vender para o Brasil inteiro. Se eu não tenho capacidade de entrega, eu não tenho uma logística favorável, que vai deixar o custo daquele produto mais caro. Mas eu posso ter um raio um pouco menor. Eu posso pegar um raio aqui, Cajazeiras, região, pegando o Ceará, que me favoreça. E que eu possa ter um canal online mais fácil de me comunicar com o meu cliente e poder entregar com agilidade. Então, são essas nuances que a gente precisa desmistificar, né? E que os pequenos entendam que está funcionando dessa forma, né? Não é só, eu tenho que estar num grande marketplace, eu tenho que estar na Americanas.com ou na Magalu.
Não, pode estar lá também, mas não necessariamente precisa estar lá para vender digitalmente, né? E a pandemia trouxe isso muito fortemente. Quantas empresas tiveram que entrar assim, sem organização nenhuma dentro de plataformas de entrega, de delivery, porque não tinha nada e precisava vender, né? Então, tudo isso foi trazido na pandemia de uma forma muito, muito forte, e aí a gente traz esse conceito para clarear um pouco mais e para que eles entendam que isso é preciso, mas de uma forma organizada. Entendendo um pouco o cliente, entendendo como é que o cliente dele consome, que aí já complementa com o que o Fábio traz, né, na palestra dele anteriormente, para que assim, ele possa direcionar esse processo de transformação digital da empresa dele. O físico vai acabar? Não vai acabar. Isso é mito, não existe isso. O online, ele é mais uma ferramenta, é mais um canal de venda que a empresa é necessário estar, porque os clientes hoje, eles utilizam ela para conhecer, para ver engajamento, para conhecer catálogo de produto ou de serviço, ver como é que é o comportamento dele com temáticas relevantes para a população em geral. Enfim, então, o consumidor está muito mais exigente. Muito mais exigente. E é preciso estar antenado a isso. Então a palestra de Fábio, ela se complementa com a de Marta. Até mesmo porque você vai concordar comigo, a gente tem uma correria no nosso dia a dia, a gente tem uma necessidade tão grande de ter algo assim mais simples. A gente não tem mais aquele tempo que a gente tinha anteriormente de visitar uma loja, pesquisar produto por produto. Ah, não, mas eu tô precisando de um calçado, eu quero um sapato para ir hoje para participar do evento e eu tô sem tempo. Hoje meu expediente termina um pouco mais tarde, já é quase no horário limite de começar o workshop lá, eu não vou ter esse tempo. Então, rapidamente já vou aqui nas redes sociais, pesquiso pelo sapato que eu tô aqui, já peço para eu separar lá, passo somente para pegar e fazer os últimos trâmites, somente isso. É esse, então, o canal mais necessário, né? A gente quer esse meio de campo que nos facilite o dia a dia. Isso, mas para facilitar esse meio campo, é preciso que o empreendedor entenda o cliente dele, entenda a necessidade do cliente dele, para que aí ele seja assertivo naquilo que ele vai entregar. Ele tem que parar de olhar para dentro e olhar mais para fora, que aí é o cliente que vai trazer todas essas respostas. Não adianta só, não, eu acho, não acho. O que é que teu cliente quer? Eu, enquanto cliente aqui em Cajazeiras, desde quando começou a pandemia, comecei a consumir tudo digitalmente. Então, tanto pela pandemia e hoje pela correria, como você falou, de você não ter tempo hábil de parar e ir no supermercado para fazer compras. De ir num hortifruti simples, feira de fruta e verdura. Eu não consigo parar para fazer. Mas eu tenho um aplicativo de uma empresa de Cajazeiras que eu consigo pedir tudo e ela vai mandar deixar na minha casa. Eu faço um Pix e tá resolvido. Entendeu? Então, independente de onde eu esteja, eu faço as compras da minha casa. Aqui em Cajazeiras. Então, para mim, isso já é um avanço assim considerável, olhando para nossa região e para a cultura, né? Culturalmente falando, existe ainda uma resistência muito grande para o digital e a gente precisa quebrar um pouco disso. Mas, reforço, a pandemia ela quebrou um pouco disso. Ainda falta a gente ter uma caminhada longa pela frente, mas acho que a gente deu um primeiro passo. Então, nas palestras de hoje, a gente terá, então, uma cobertura completa do digital, das nossas necessidades, da nossa observância, de como serão as adaptações, dos relatos e experiência dos palestrantes de outros países aos quais já foram adaptados. Amanhã, eu também vou dar uma passadinha amanhã aqui para a gente falar. Eu gostei bastante sobre como vai ser abordado pelo Fred Rocha, que será justamente o varejo do futuro, as perspectivas pós-pandemia. Essa absorvência de pós-pandemia é essa necessidade que, sem sombra de dúvidas, não dá para ficar de fora. Sem sombra de dúvidas é fundamental, não é isso, Thales? E Fred também, como ele é o cara especialista de varejo, ele é da área do varejo, né? Diferente de Marta, que ela não é especialista no varejo, né? Então ela adapta o conteúdo para o varejo, mas não é da área. O Fred é um varejista nato. Então ele é um cara que tá conectado no mundo afora com o que tá acontecendo de novo, né? Como eu falei, existe uma feira lá em Nova York, que é a NRF, e essa feira ela dita as regras e das tendências do varejo no mundo. Então,
muito do que acontece lá é uma coisa parecida com São Paulo Fashion Week, esses eventos de moda que dita a regra da moda, né? As cores e tudo mais, a NRF traz para o varejo. E aí Fred é um cara que está muito conectado, ele sempre participa também da NRF. E ele vai trazer essa perspectiva aí de como é que o varejo, claro que a gente fala varejo nas suas mais... Porque assim, o varejo é muito complexo, né? Na sua ampla abrangência. Na sua ampla abrangência, pronto, fugiu a palavra, mas era isso mesmo. Na sua ampla abrangência, ele vai trazer os que foram mais impactados, os que foram menos impactados, quais são as perspectivas, as tendências para o varejo, né? Quais são as preocupações que aquele determinado grupo ali dentro do varejo precisa ter para o futuro ou para o presente, né? Porque a gente fala futuro, mas tá tudo tão rápido que já é presente. Então, a fala dele vai ser muito pautada nisso, né? Vendas, varejo. Então, o Fred eu acho que vem agregar muito porque ele é o cara especialista da área. Aí a gente vai seguir ainda falando sobre futuro, mas com esse olhar que é basicamente, como você dizia, já é no amanhã. E nosso futuro basicamente é o amanhã. Vem também nesse tocante o Gil Giardelli, que vai abranger o futuro inteligente além da inovação. O que se deve esperar dessa palestra também para amanhã? Então, o Gil é um cara que vai trazer tecnologia na veia, né? O que Marta fala sobre processo, Gil fala da tecnologia propriamente dita. Inclusive, na nossa reunião de briefing, eu perguntei, Gil, cara, pelo amor de Deus, traga seu robô. Aí ele falou, não, ele vai vir fazer a palestra comigo. Então, ele vai estar junto com o seu robô lá fazendo a sua palestra e vai estar trazendo um foco, né? Claro que ele não vai trazer, como eu falei, coisas muito absurdas, de que a gente já sabe que tem tecnologias rodando, vamos supor, de caminhões autônomos que dirigem 500 km sozinho, né? Claro que ele não vai trazer exemplos como esse, porque não se aplica ainda à nossa realidade de tráfego, de legislação, enfim, está muito longe ainda para se aplicar no Brasil. Mas exemplos mais palpáveis, né, de tecnologias que são aplicáveis, como exemplo de uma loja de roupa ter um provador onde você não precisa tocar na roupa. Né? Você vai ficar na frente de uma câmera, ele vai gerar um avatarzinho e vai mostrar você com a roupa. Simples, acessível, pode ser implementado. Quantas lojas de roupa aqui que às vezes ele não pode ter um provador virtual como esse? Olhando para a pandemia, olhando que os cuidados para você pegar uma roupa, provar, tirar outro, vir vestir e se contaminar são grandes. Então, é esse tipo de exemplo que ele vai trazer de tecnologia, né, dentro, focada para o varejo, que esses empreendedores vão estar antenados. Claro que tem coisa que é para um determinado segmento, mas que ela pode se adaptar para outro, de alguém que esteja lá, né? O que a gente traz num evento como esse são insights. Então ali você está pegando insights o tempo todo. Então cabe a cada um depois analisar do que ele pegou ali de insight e aplicar na sua empresa. E assim, só complementando, Evanilson, o Sebrae vai estar sempre disponível para ajudá-lo num processo de implementação de qualquer dessas áreas que vai ser contempladas lá no Inova Varejo, para a gente fazer uma consultoria, uma coisa mais específica para a empresa dele. Então, a gente também está de portas abertas para isso. A gente presenciou agora, recentemente, um leilão que foi a nível nacional do 5G. Alguns, inclusive, às vezes, não têm dimensão do que significa o 5G. A gente pode esperar, então, nessas palestras, a gente vai falar de futuro, mas o 5G já é uma realidade em diversos países. Já algo que até já atrasou, já passou do 5G. Porém, a gente tem essa adaptação agora. Do quanto o 5G também vai impactar nessa questão das ferramentas que vão facilitar cada vez mais do futuro? Sim, com certeza a gente vai tocar nesse aspecto. A Marta também vai falar sobre isso, porque já está batendo na nossa porta, né? Em alguns países já foi implementado. Aqui nós tivemos a licitação recentemente e acredito que em 2022 isso já esteja implementado. E aí vai ser muito disruptivo esse movimento do 5G, porque a internet ela vai ficar muito mais acessível, né? Com velocidade, com tudo. Então, o que a gente vem passando por hoje, de você ter um perfil de consumo hoje por streaming,
muito mais do que televisão aberta, né? Os jovens, principalmente, eles não consomem televisão aberta, mas consomem plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, enfim. Então, tem vários aí que estão indo nesse viés e que, porque existe a população que está consumindo e é muito mais prático. A Globo está migrando para isso com o Globoplay, né? Sabiamente, ela deu uma pulada e entrou no mercado agressivamente e está se saindo muito bem. Então, a gente acredita que o 5G ele vai ser disruptivo ao extremo. Agora, eu não consigo visualizar ainda o impacto disso, Ivanilson. Como a gente falou, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade tão rápida que não dá para mensurar, mas que vai ser disruptivo, não tenho dúvida disso. Muito bom a gente conversar sobre essas tecnologias, sobre essas tendências. Nesse momento, quem nos acompanha no centro, a nossa audiência é rotativa, estamos conversando com o gerente regional do Sebrae, Thales Vasconcelos, que está nos detalhando os últimos detalhes, a expectativa do workshop em Nova Varejo, que terá início na noite de hoje. Gostaria que você falasse um pouquinho mais, para a gente finalizar o nosso diálogo, nossa conversa, fizesse o convite, então, aqueles que não fizeram ainda, temos as últimas oportunidades. Será, sem sombra de dúvidas, enriquecedor, não somente para quem atua no varejo, para quem atua no comércio lojista, mas também quem está estudando para essas áreas, quem também tem um desejo de conhecer um pouquinho mais sobre tecnologia, sobre comércio, quem sabe o nosso amanhã, né? Afinal de contas, todo mundo tem dentro de si algo como empreendedor, então nada melhor que aprender. Afinal de contas, aprender é essencial e fundamental para enriquecer a nossa cultura e a nossa capacidade de cada vez mais trilhar os novos horizontes. Eu gostaria que você falasse então para essas pessoas aí as oportunidades, essa oportunidade de usufruir desse cardápio delicioso de muito conteúdo enriquecedor. Conhecimento ainda é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Então, quanto mais nós temos, mais nós crescemos e temos possibilidades. Então, independente de ser do varejo, claro, o evento é com foco no varejo, mas independente de estar no varejo ou não, de ser um autônomo, de ser uma pessoa de mercado, um estudante, enfim, é abrangente o público, né? Como você falou, temáticas muito interessantes e relevantes. Então, eu reforço mais uma vez o convite para quem ainda não se inscreveu, possa se inscrever, temos poucas vagas. Correr para garantir a sua, né? A gente está seguindo todo um protocolo de biossegurança e também de quantidade de vagas que foram aprovados pelo Comitê de Covid do município. Então, chegou nesse quantitativo, a gente não vai poder mais conseguir colocar ninguém para dentro. Então, quem tem interesse em participar, tem pouquinhas vagas, corre lá, já faz a sua inscrição. Como eu falei anteriormente, a gente também vai estar com a equipe, que se porventura ainda sobre vagas até lá, para fazer na hora. A gente tá aqui no nosso background, né? Se sobrar alguma vaguinha, a gente vai colocar uma equipe lá de plantão para fazer isso também, para que ninguém deixe de participar, que queira, mas, né, se tiver disponibilidade, a gente consegue fazer a inscrição. Então, entra lá no Instagram do Sebrae Paraíba, na bio tem um link, quando ele clicar já vai aparecer lá em Nova Varejo presencial ou online. Então, quem quiser ir presencialmente, clica lá, esse é o que está acabando as vagas. O online a gente não tem limite de vagas, né? Então o online é tranquilo, a hora que quem não fez ainda corre lá e faz também que dá certo. Mas o presencial a gente tem esse controle e está dividido o link. Então clica lá em Nova Varejo presencial, preenche os dados, efetua o pagamento, leva o comprovante de inscrição lá, seguindo todo o protocolo, máscara, distanciamento social, o comprovante de vacina também é uma exigência nossa para poder adentrar o evento. Mais do que ninguém, eu creio que você, como a gente já conversou aqui sobre os estudos que são feitos, estudos de campo, para basear-se na realização desses eventos, a gente falava sobre conhecimento e sobre o enriquecimento que é esse workshop em Nova Varejo. Foi presenciado, com certeza, o número de microempreendedores, o aumento que se teve, o boom que se teve de novos empreendedores que começaram a trilhar nesse segmento, e a gente presencia a cada novo ciclo, a cada novo mês, semestre, a gente tem visto os números crescerem e também a quantidade de emprego que é gerado. Digo isso porque
Assim como eu falava do enriquecimento desse conteúdo, é fundamental a gente estar se preparando, porque cada dia mais novos negócios têm surgido, novos empreendimentos, inclusive gerando fonte de renda e novos postos de trabalho. Tenho certeza absoluta que nesses raios-x que o Sebrae fez, ele conseguiu constatar também o aumento desse número de pequenos microempreendedores que desenvolveram não somente em Cajazeiras, como também na região, e de como novos vão surgir nos próximos dias, nos próximos meses, né? De quantos vão surgir, a gente não tem como mensurar, mas realmente, desde o início da pandemia até agora, tem tido um crescimento realmente de abertura de microempreendedores individuais, que são aqueles empreendedores pequenos ali que faturam até 81 mil por ano, aí nos mais diversos segmentos. Muito forte a alimentação fora do lar, né? Lanchonete e restaurante, com a questão do delivery. E a parte de beleza. Então, esses dois segmentos foram os mais fortes que nós tivemos com relação à abertura de empresa. Mas por quê? No início da pandemia, como a gente já falou aqui, as empresas não estavam preparadas para aquilo. Muitos tiveram que demitir funcionários, outras fecharam. E aí, o número de desemprego aumentou num nível que não estava planejado, vamos dizer assim. Mas essas pessoas que deixaram de trabalhar, elas precisavam gerar um tipo de renda. E a saída delas foi o quê? Empreender. Que aí é o empreendedor que nós chamamos que é o empreendedor por necessidade. Ele tinha necessidade de ter uma renda e precisou abrir um negócio ali e abriu de todo jeito. Porque era uma questão de sobrevivência. Então, hoje a fotografia que nós temos, não só em Cajazeiras, na Paraíba, mas no Brasil, é essa. Um número exponencial de empreendedores, microempreendedores individuais por necessidade e nessas áreas que foram muito demandadas no período pandêmico. Claro, agora que a economia está retomando, nós temos um saldo de emprego positivo. As empresas, claro, estão retomando a sua normalidade e aquele quantitativo de empregados que se tinha por causa da pandemia já não atende, porque a demanda aumentou também, então estão voltando a contratar. Mas a fotografia que nós temos hoje é basicamente essa. Esse número cresceu. Muitos que abriram seus próprios negócios ali vão progredir. Alguns se identificam e acabam crescendo, outros não, acabam quebrando, entra naquela taxa de percentual ali de 6 meses a 1 ano fecha. Enfim, mas a leitura que a gente faz e tem acompanhado esses números, principalmente de geração de emprego e número de mês nascente, que é o indicador que a gente avalia, né, que é a abertura, o mês que abriu, né, então a gente vê isso mensalmente, ele tem crescido. Thales, agradecer a sua visita mais uma vez e sempre dizer que as portas aqui da Rádio Centro estão sempre abertas em nome do nosso diretor Severino Alves, nosso diretor de programação Leonardo Lins. É sempre uma satisfação imensa recebê-lo aqui junto com a gente na Rádio Centro de Cajazeiras. Fica facultado o espaço para você mais uma vez convidar todos aí a participarem do workshop em Nova Varejo, que começa na noite de hoje e amanhã. Sem sombra de dúvidas, Cajazeiras vai ser o centro da atenção para os lojistas, empreendedores, para conhecimento, para absorver cada vez mais conteúdos e, claro, para você trazer algo mais que você deseja que a gente não tenha conversado aqui no nosso diálogo. Eu agradeço mais uma vez o convite, Ivanilson, Léo, seu Severino, que são parceiros aí do Sebrae, sempre junto conosco, né, nessa empreitada de eventos e de trazer o progresso aqui para Cajazeiras, fomentar a nossa economia. E aí eu queria só reforçar o convite, né, mais uma vez, de quem não se inscreveu, corra lá para garantir sua vaga. É uma excelente oportunidade. A gente pensou nesse evento com muito carinho e assim uma coisa muito específica, né, à realidade de Cajazeiras. Então, acredito que vai agregar muito valor a quem for, né? Tenho certeza de que quem for participar vai sair de lá bem diferente. Vai sair de lá com mais conteúdo, com uma bagagem um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Então, é só agradecer o espaço que vocês estão sempre aqui dispostos a ceder ao Sebrae e dizer que a gente está sempre à disposição.
Obrigado a você que nos acompanha pelo Centro Comercial de Cajazeiras. A gente segue com a nossa programação e não esqueça, você também pode ter esse conteúdo na íntegra. A gente vai disponibilizar na sequência no nosso site oficial radiocentrocz.com.br, na web, Instagram e Facebook Rádio Centro CZ. Um abraço a todos, continue ligado sempre na Centro, informação, entretenimento, variedade, muito mais para chegar até você.